Amém. Então, irmãos, a nossa lição de hoje da Escola Bíblica Dominical é a lição de número 13, e por sinal, é a última lição do nosso trimestre, né? É a última lição do nosso trimestre. E esta lição, ela traz como título o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. Como eu falei no início aqui do nosso vídeo, esta lição vai falar sobre os três aspectos da salvação. Ela vai falar sobre a regeneração, a justificação e a santificação. Esses temas, eles não são somente bíblicos, mas eles também são temas teológicos. E como eu falei inicialmente, os temas estão muito relacionados à nossa vida diária. Nossa vida diária. A nossa vida diária, ela envolve o fator regeneração, ela envolve o fator justificação e ela também envolve o fator santificação. Por mais que, enquanto nós estivermos aqui na terra, com este corpo fadado a todas as limitações, nós ainda estaremos cometendo alguns erros na nossa vida, mas aguardamos a bendita esperança de um dia termos o nosso corpo transformado, o corpo corruptível transformado em um corpo incorruptível, o corpo mortal transformado em um corpo imortal. E nós guardamos essa esperança em Cristo Jesus. E somente quando isto acontecer, nós estaremos fora de todas as limitações às quais ainda estamos sujeitos hoje. Então eu quero convidar você, neste momento, para abrir a sua revista na lição de número 13, em 29 de março do ano de 2020. O texto áureo da nossa lição diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Efésios capítulo 4 e o versículo 13, fundamento do nosso texto áureo. A verdade prática diz assim: a salvação em Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi mais perfeito e completo, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Aqui está a verdade prática. A leitura bíblica, talvez você tenha lição, talvez você não tenha lição. A leitura bíblica se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 16. Quero convidar você para fazermos essa leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 16. Glória a Deus. Erivaldo Pimenta está nos assistindo. Erivaldo Pimenta, um abraço para o senhor, meu amigo, aí do povoado Segundo Núcleo, depois de Buriticupu. Deus abençoe, um abraço para o pastor presidente aí, o pastor Manuel de Ferro, Manuel Souza Ferro. Deus abençoe toda a Assembleia de Deus aí no povoado Segundo Núcleo. Graças a Deus. Eu quero convidar a todos nesse momento para nós fazermos a leitura da palavra de Deus, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu-lhe e disse: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, essa é a leitura em prática para a lição de hoje. Como todos já observaram claramente, a nossa lição fala de um novo homem. Bom, o contexto que envolve toda essa leitura é o diálogo de Jesus com um homem chamado Nicodemos, conhecido como um dos chefes da sinagoga nos dias do Senhor Jesus, chamado também príncipe dos judeus, um homem extremamente religioso, um homem extremamente zeloso pela lei de Moisés, um homem que exercia, claro, uma grande posição, tanto dentro do aspecto eclesiástico, religioso, como também dentro do aspecto político. O texto sagrado diz que este homem, à noite, foi ter com o Senhor Jesus. E ao chegar diante de Jesus, Nicodemos dá um depoimento de reconhecimento de que Cristo de fato vinha da parte de Deus. Porque não somente os milagres que Jesus realizava, mas como também o seu testemunho de vida pessoal era uma comprovação clara de que Jesus realmente vinha da parte de Deus. A sua forma de falar, a sua forma de ensinar, a sua forma de ensinar, o seu jeito de andar, o seu jeito de lidar com as pessoas, o seu testemunho de vida pessoal, testemunhava em todos os aspectos que Jesus realmente vinha ou veio da parte de Deus. A forma como ele lidava era diferente de todos aqueles que já tinham vindo antes dele, dizendo que era o Cristo, Filho de Deus. Nicodemos, como um chefe religioso, conhecedor da Torá, reconheceu que em Cristo de fato estava centralizado todos os aspectos messiânicos. Ninguém melhor do que Nicodemos poderia de fato comprovar se realmente Jesus era o Messias ou não. Como um leitor, estudioso, conhecedor da Torá, cabia a Nicodemos guardar os preceitos, os ensinamentos que realmente apontavam as qualidades do Messias que Israel esperava. Enfim, Nicodemos encontra-se com este homem, o carpinteiro, o Rabi da Galileia. E ao encontrar-se com o Rabi da Galileia, Nicodemos diz: olha, bem sabemos que tu és mestre, que tu veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele. E Jesus dá uma resposta para Nicodemos. A resposta que Jesus dá para Nicodemos é uma resposta até então nunca vista naquela época.
A resposta que Jesus dá a Nicodemo, ela é uma resposta tão profunda que embaraça Nicodemos na resposta. E nos versos posteriores nós vamos observar que Jesus diz assim: mas tu és mestre em Israel, tu és rabi em Israel, tu és o entendido, estudioso, ensinador, e tu não conheces estas coisas. É porque de fato Jesus estava trazendo um ensinamento para toda a nação de Israel e também para todos que estavam interessados em lhe ouvir. E o ensinamento que Jesus trouxe para todos aqueles era um ensinamento que ia além da lógica natural. Jesus conversava com Nicodemos acerca de um nascimento espiritual. No entanto, Nicodemos entendeu um nascimento físico. E é quando Jesus dá uma contra-resposta: tu és mestres e não sabe dessas coisas. Queridos, para ganharmos tempo, a nossa lição de hoje ela traz um objetivo geral, que é mostrar a salvação em Cristo. Mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E é neste tema que estaremos nos concentrando nesta manhã. A geração de um novo homem. O homem regenerado. O homem recriado. O homem mudado. O homem com a sua natureza divina e não apenas a sua natureza humana. Divina no aspecto de fazer à vontade aquilo que Deus exige. Não divina no sentido de divindade. Então essa recriação do homem, essa recriação da natureza espiritual do homem, é o tema da nossa lição de hoje. No entanto, o primeiro ponto da nossa lição tem como objetivo apresentar o novo nascimento do homem. O segundo ponto da lição vem explanar a justificação do homem. E o terceiro ponto vem explanar a santificação do homem. Partindo aqui, irmãos, do nosso primeiro ponto para ganharmos tempo, a nossa lição vai falar exatamente sobre a regeneração. Talvez esse tema possa ser até um pouco novo para você, ou talvez você não tenha digamos assim, o significado literal desta palavra regeneração. Na verdade, quando Jesus falou para Nicodemos sobre a necessidade da regeneração, Jesus estava falando sobre a necessidade de uma recriação. No entanto, a definição mais lógica, uma definição teológica para o termo regeneração seria o ato de nascer de novo, milagre que se dá na vida de quem aceita Cristo como Salvador e tornando-se participante da vida e da natureza divina, através da regeneração, conhecida também como conversão e novo nascimento. O homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. A regeneração não é um processo, é um ato revolucionário que leva o homem a nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, a regeneração é uma transformação que nós recebemos quando aceitamos a Cristo como Senhor e como Salvador. A regeneração implica na mudança de vida. A regeneração implica em termos uma transformação no nosso homem interior. E nós podemos ver os frutos, ou o exemplo, melhor dizendo, da regeneração. Por exemplo, Zaqueu, ao encontrar-se com Jesus, ele disse: Senhor, hoje darei aos pobres 4 vezes daquilo que eu defraudei deles. A regeneração nós podemos ver na vida do próprio Nicodemos, que fez questão de, depois da crucificação de Cristo, estar presente. A regeneração nós podemos ver na vida de Saulo de Tarso, que após encontrar-se com Cristo, ele passa a ser um novo homem transformado. Portanto, em uma linguagem bem simples, bem clara, bem objetiva, regeneração é quando o homem é recriado
E ele não é mais recriado de acordo com uma natureza terrena, porque essa natureza terrena ele já herda. A regeneração, ela é a recriação de uma natureza. É a natureza, os aspectos da natureza de Cristo sendo implantado dentro da natureza humana. É Cristo mudando a vida do homem. É Cristo trabalhando na vida diária do homem. E esta regeneração nós encontramos não somente no encontro de Nicodemos com Jesus, mas nós encontramos também nas cartas que Paulo escreve. Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, Paulo deixa bem claro esse processo da regeneração. E Paulo mostra claramente como é que a regeneração ela acontece. Em Tito capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando Jesus disse para Nicodemos que era necessário que ele nascesse da água e também do Espírito, Jesus não estava dizendo para Nicodemos que para ele entrar no céu ele teria que ser batizado. Não. A água a qual Jesus se refere, que Nicodemos deveria nascer dela, é a palavra de Deus. Porque ela transforma, ela muda, ela regenera, ela gera em nós o caráter de Cristo. Mas Jesus disse para Nicodemos que era necessário ele também nascer do Espírito. E Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 5, que nós acabamos de ler, Paulo diz que essa regeneração, ela acontece por obra e graça do Espírito Santo. Porque o Espírito, como já havia sido dito pelo Senhor Jesus, ele convenceria o homem do pecado, do juízo e também da justiça. O agente principal da regeneração, da mudança, da transformação do homem, chama-se Espírito Santo de Deus. Queridos, dando continuidade aqui a essa obra da regeneração, eu quero usar pelo menos 5 termos que estão envolvidos na regeneração. O primeiro termo, como nós lemos em João, é realmente o nascimento ou renascimento. Deus o Pai é quem gera o crente nascido de novo. E João diz na sua epístola, no capítulo 5, versículo 1, que essa regeneração, esse novo nascimento, ele não vem da carne, mas ele vem de Deus. E João diz, olha, o que nasceu da carne é carne, mas aquilo que nasce do Espírito também é do Espírito. Então esse novo nascimento quer dizer uma pessoa que nasceu de Deus. Ela nasceu lá do alto, ela nasceu lá de cima, ela foi criada novamente em Cristo Jesus. O segundo termo é a purificação. A regeneração, ela envolve a purificação. Deus nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. A alma foi lavada completamente das impurezas da vida de antes, recebendo novidade de vida, experiência simbolicamente expressa pela água do batismo. A nossa alma, quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, ela é lavada. Você pode perguntar, pastor, mas a alma peca? Sim, o nosso corpo peca, a nossa alma peca, o nosso espírito também peca. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, deixa isso claro. Então no processo da regeneração, a nossa alma é lavada pela palavra de Deus, que nesse texto
aparece como uma representação da água que lava e também da água que purifica. Em terceiro lugar, a palavra regeneração está inteiramente ligada com vivificação. Ou seja, a alma que estava morta espiritualmente em seus delitos e pecados, assim como o corpo de Adão no início da criação estava ali morto, e somente com o sopro divino este corpo ele passa a ter vida. Da mesma forma acontece no processo da regeneração. O homem que está morto em seus delitos e pecados, agora ele passa a ser vivificado em Cristo. E Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, ele deixa isso claro, capítulo 2. Paulo diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, regeneração envolve também o fator vivificação. O homem, uma vez regenerado, ele passa a ter vida. Não uma vida velha que ele tinha, mas uma nova vida em Cristo. Isto está implícito também quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios. Paulo diz assim, Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: olha, agora se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, fomos recriados em Cristo Jesus. Por último, vem a ressurreição. Isto fica claro também em Efésios, capítulo de número 2. Capítulo de número 6 de Romanos deixa bem claro que Cristo nos ressuscitou. Assim como Cristo ressuscitou de entre os mortos, nós também fomos ressuscitados pelo batismo, para andarmos em novidade de vida. Então, queridos, regeneração envolve novo nascimento. Regeneração envolve purificação. Regeneração envolve vivificação. Regeneração envolve criação. E por fim, regeneração envolve ressurreição. Ele vos deu vida, ele vos ressuscitou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós podemos louvar a Deus, nós podemos glorificar a Deus por tudo isto. A aplicação bem prática desse texto, desse diálogo de Jesus com Nicodemos é que, uma vez o homem regenerado, uma vez o homem mudado, ele vai agora andar em novidade de vidas. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 10. Nós agora teremos boas obras. Por quê? Porque nós fomos recriados em Cristo Jesus para toda boa obra. Uma vez regenerado, somos convidados a praticarmos as boas obras. Para quê, pastor? Para sermos salvos? Não. Praticaremos as boas obras porque já somos salvos. Porque essas boas obras irão mostrar que de fato Cristo habita em nós. E que o nosso encontro com Cristo não foi algo simplesmente teórico, mas foi algo prático. E que a vida de Cristo agora, é refletida na nossa vida. E a nossa vida reflete a mudança da transformação que Cristo efetuou em cada um de nós. Vamos adiante. Bom, o segundo ponto da nossa lição, para sermos breves, para sermos também um pouco rápido. Eu sei que hoje é domingo, talvez você tenha aí muitas coisas para fazer ainda, mas eu quero apressar um pouquinho. O segundo ponto da nossa lição, queridos, fala sobre a justificação. E a justificação tem sido algo
porque talvez muitas pessoas não tenham entendido a respeito da justificação. Na verdade, a justificação é um termo que percorre toda a Bíblia. Por exemplo, o patriarca Jó perguntou no seu livro: como pode o homem ser justo diante de Deus? O que Jó estava procurando era a possibilidade do homem ser justo diante de Deus. O salmista Davi também fez esta pergunta. O carcereiro de Filipos fez essa pergunta para o apóstolo Paulo: irmãos, o que faremos para ser salvos? No dia de Pentecoste, os irmãos fizeram também, muitas pessoas fizeram essa pergunta para o apóstolo Pedro após Pedro dar aquele ilustre sermão. E essa pergunta, ela permeia as Escrituras. O homem pode ser justo diante de Deus? O que de fato é a justificação? Nós acabamos de falar sobre a regeneração, mas o que de fato é a justificação? Observe, eu falei no início para vocês que esses 3 temas da nossa lição mostram os 3 aspectos da salvação. Aquilo que é, digamos assim, natural na vida do cristão a partir do momento que ele aceita Cristo. Então, primeiro Deus recria o homem. Primeiro Deus regenera o homem, dá vida para o homem. E em seguida, Deus faz, sabe o quê? Ele justifica este homem que ele criou. Justificação, meus amados, portanto, é o ato de declarar justo. O ato de declarar justo é um processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através do qual o pecador que aceita a Cristo é declarado justo, ou seja, passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer pecado. Portanto, justificação é o ato de um pecador, uma vez regenerado, ser declarado justo diante de Deus. A declaração desta justiça, ela não parte de um princípio de obras meritórias que este pecador fez. Essa justificativa, essa justificação, ela parte de um princípio de que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar-nos e para nos justificar diante de Deus. Esse homem, esse pecador que outrora era um réu, que outrora estava condenado ao sofrimento eterno, agora ele aceita Cristo. Ele confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e ele crê no seu coração. Sabe o que acontece? Esse homem agora, esse ser humano agora, é declarado como justo diante de Deus. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que dá base para esse argumento. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 19, diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus. Acompanhe o raciocínio de Paulo. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo mostra que todos estão culpados diante de Deus e que pelas obras da lei ninguém jamais será justificado. Versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Observe que a justiça é de Deus. A justiça não é humana. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para que todos os que crer
porque não há distinção. A manifestação desta justiça, ela abrange todos e todo aquele que nele crer. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. O meio da justificação é a fé, mas a justificação vem pela graça de Deus. Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma vez justificados em Cristo Jesus, Deus não leva em conta os nossos pecados. Esses pecados, como diz o versículo de número 26, o Senhor deixa eles impunes. Porque Cristo na cruz levou sobre si os nossos pecados. E Cristo agora nos declara justos diante de Deus. É por isso que Paulo diz, agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito, da vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. E nos versos seguintes Paulo diz, quem nos condenará? Quem é que vai condenar você? Quem é que vai até mesmo lançar em rosto nossos pecados? Pois é Deus que nos justifica. Verso 23 diz assim, verso 26 diz assim, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus não é somente, Deus não é somente o justificador, mas ele justifica aqueles que crêem no seu Filho Jesus Cristo. Queridos, a justificação nos remete ao pensamento de um homem que cometeu diversos crimes. E agora esse homem é posto diante de um tribunal. E nesse tribunal, esse homem agora vai ser o quê? Condenado. Mas por que ele vai ser condenado? Pelos crimes que ele cometeu. Mas observe. Mas em vez do juiz declarar uma sentença de condenação, ele agora declara uma sentença de justificação. Ele declara uma sentença de justificação. Da mesma forma, Deus fez com cada um de nós. Todos nós pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus. O capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 9 a seguir, a palavra de Deus diz que todos foram encerrados debaixo do pecado. E você quer saber qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Nós não merecíamos estarmos aqui. Nós não merecíamos a vida. A cruz era para nós. As chicotadas que Jesus tomou, eram para nós. Mas sabe o que acontece? O profeta Isaías vai dizer, verdadeiramente ele tomou sobre si o que era para nós. E ele levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Para finalizar, Cristo nos justificou. Não porque existe ou existia algum mérito em nós,
que nos levasse a dar o direito dessa justificação. Não. Nós só merecíamos a morte e o tormento eterno. Mas Deus em Cristo, que é rico, pelo que muito nos amou, como diz o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Pela obra e graça de Cristo, nós somos justificados. Não há mérito em mim, não há mérito em você. Não existe nada em nós que digamos assim, eu toquei o coração de Deus e agora eu achei tanta graça diante de Deus ao ponto de eu merecer a salvação. Não, não existe isso. Não existe isso. A nossa justificação foi por obra de Cristo. Ela veio gratuitamente a todos nós, por obra de Cristo. Para continuarmos o comentário da nossa lição e também para fecharmos aqui, porque já são 10 horas, o terceiro ponto da nossa lição, queridos, vai falar exatamente sobre esse terceiro e último aspecto da nossa salvação, que é santificação. E eu não vou ler a lição para que não se torne tanto enfadonho. Agora, observe um detalhe importante. Eu falei que primeiro Deus regenera o homem. Deus recria o homem. Uma vez esse homem recriado, o que acontece? Deus justifica essa nova criatura. E agora, esse homem que já foi recriado, justificado, ele precisa agora ser santificado. Mas o que é a santificação? Queridos, eu estou fazendo uso aqui, para dar um significado mais técnico das palavras, estou fazendo uso aqui de um dicionário de teologia. Então vamos dar aqui uma definição breve do que seria santificação. Santificação, separação do mal e do pecado e dedicação ao serviço do reino de Deus. É a forma pelo qual o Filho de Deus aperfeiçoa-se à semelhança do Pai Celeste. A santificação só é possível através da palavra de Deus e mediante o sangue de Cristo. O que quer dizer santificação? A palavra santo, amados, ela significa separado. Uma vez que Deus recria você, uma vez que Deus justifica-nos, agora Deus nos separa. Nos separa para lhe servirmos. Nos separa-nos para adorarmos. O que diferencia a igreja do Senhor do mundo é exatamente a adoração e o serviço que ela presta a Deus. Então Cristo nos santifica agora. Cristo nos separa. Isso não quer dizer que vamos viver agora isolado, alheio à sociedade. Não. A separação está relacionada às práticas e às obras. A mentalidade, o pensamento. O pensamento do cristão agora é um pensamento divino. É como disse Paulo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento de amor, de alegria, de paz, de perdão. Então Cristo separa esse homem que foi regenerado e que foi justificado. E agora esse cristão, uma vez regenerado, uma vez santificado, uma vez regenerado, uma vez justificado, ele também passa a dedicar-se ao serviço do seu Senhor. Ele passa a dedicar-se ao serviço do seu Senhor. Isto, amados, nós podemos ver o modelo disso no próprio tabernáculo. Os objetos que eram, digamos,
santificados, que eram consagrados para o serviço do tabernáculo, esses objetos ao mesmo tempo, eles eram completamente separados, dedicados para uso exclusivo da obra de Deus. Então eu quero usar 5 termos aqui que também são teológicos, são bíblicos e teológicos, para fundamentar esse argumento da santificação. O primeiro é separação. Uma vez santo, você agora está separado para Deus. O segundo chama-se dedicação. O cristão regenerado, o cristão justificado, o cristão santificado, ele deve ter uma dedicação pelas coisas de Deus. Se não tem essa dedicação, é sinal de que alguma coisa dentro desses 3 aspectos da salvação está errada. Porque todo cristão regenerado, justificado, santificado, ele deve ter prazer em dedicar-se nas coisas de Deus, na obra de Deus. O terceiro ponto chama-se purificação. Se andarmos na luz, como na luz ele está, e mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Santificação envolve purificação. E Moisés já dizia em Levítico: purificai-vos, os que carregam os utensílios do Senhor. Uma quarta palavra que eu quero usar chama-se a consagração. O sentido de ter uma vida justa, o sentido de ter uma vida de santidade, de ter uma vida diferente, no sentido de ter uma vida inteiramente dedicada a Deus. E por último, quero usar a palavra serviço. O cristão é separado por Deus para fazer a obra de Deus, para prestar serviço ao reino de Deus. E você vê isto, nós podemos ver isso nitidamente na vida dos apóstolos. Eles tiveram suas vidas regeneradas. Eles tiveram suas vidas justificadas. Tiveram suas vidas santificadas. E a partir daí, eles se entregam ao serviço do reino de Deus. Queridos, os 3 aspectos desta salvação contido na nossa lição de hoje, você observa que é um processo contínuo. E da mesma forma é a santificação. A santificação ela acontece no momento em que nós aceitamos a Cristo. Mas a santificação também é um processo. A santificação é algo que na vida do cristão ela deve estar progredindo diariamente. Para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos policiando a nossa vida e sabermos se realmente esse processo de santificação ele está sendo diário. E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, queridos, eu quero dizer para todos que a carta que Paulo escreve aos Romanos é uma carta extremamente teológica. E todos esses 3 itens que nós estamos vendo aqui no que diz respeito à regeneração, justificação e santificação estão contidas em Romanos. Romanos 12, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe como o fator serviço está extremamente envolvido no fator santificação, no fator justificação e no fator
regeneração. O apelo do apóstolo aqui é que o nosso corpo seja apresentado por Deus em um sacrifício vivo, um sacrifício santo, quer dizer, um sacrifício separado e um sacrifício agradável. E Paulo continua falando desta separação no verso 12, quando ele diz, olha, e não vos conformeis com este mundo. E ele continua, mas transformai-vos. Ou seja, essa vida diária cristã, essa santificação é um processo contínuo. E o cristão jamais deve se acomodar com este mundo, porque esse acomodo espiritual leva o cristão a um distanciamento do próprio Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, queridos, a vida cristã, ela envolve esses três fatores de muitíssima importância. Regeneração. Quando eu falo de regeneração, eu estou falando da nova criação, que eu fui recriado em Cristo Jesus, a imagem e a semelhança do próprio Deus. Quando eu falo de justificação, eu falo do ato divino que me declara justo diante de Deus, não pelos meus méritos pessoais, mas pela obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Quando eu falo de santificação, eu falo de uma separação. Cristo me separa mediante o seu sangue. O fundamento da santificação é o sangue de Cristo, é a palavra de Deus, é a nossa fé e é o Espírito Santo. Somos santificados pela fé, pela palavra, pela oração, pelo sangue, pelo Espírito Santo. Esse é o fundamento da nossa santificação. Então, na regeneração, eu sou recriado. Na justificação, eu sou justificado. Na santificação, eu sou santificado. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. E foi uma alegria, uma satisfação estar com você aqui fazendo o fechamento do último trimestre, aliás, da última lição desse primeiro trimestre do ano de 2020.